Era uma tarde de outono quando a família Almeida decidiu mudar-se para a fazenda que haviam herdado de um parente distante. A propriedade, localizada no coração de uma área rural isolada, havia sido negligenciada por anos, mas a família estava animada para restaurá-la e começar uma nova vida no campo. Os pais, Marcos e Ana, estavam ansiosos para criar seus 2 filhos, Lucas e Mariana, em um ambiente tranquilo, longe da agitação da cidade. A fazenda, no entanto, tinha uma história que poucos ousavam contar. Os antigos moradores da região sabiam que o lugar estava amaldiçoado. No final do século XIX, a propriedade havia sido palco de um terrível massacre. Um fazendeiro, tomado pela loucura, assassinou brutalmente sua esposa e filhos antes de tirar a própria vida. Desde então, a fazenda ficou abandonada, e aqueles que tentaram viver ali após a tragédia relataram eventos inexplicáveis que os forçaram a abandonar o local. Quando os Almeida chegaram à fazenda, tudo parecia normal, embora a casa estivesse desgastada pelo tempo. Marcos começou imediatamente a realizar as reformas necessárias, enquanto Ana cuidava da casa e das crianças. As primeiras semanas foram tranquilas, e a família rapidamente se adaptou à nova rotina. Mas, conforme o tempo passava, começaram a notar pequenas coisas estranhas. Certa noite, enquanto todos dormiam, Ana ouviu passos pesados no corredor. Ela pensou que poderia ser um dos filhos levantando-se para beber água, mas quando foi verificar, encontrou Lucas e Mariana profundamente adormecidos em seus quartos. A inquietação cresceu, mas ela decidiu não mencionar nada a Marcos, pensando que poderia ser apenas sua imaginação. No entanto, as coisas começaram a piorar. Marcos, que passava os dias trabalhando no campo, começou a sentir uma presença constante, como se estivesse sendo observado. Durante as noites, ele ouvia sussurros que pareciam vir do lado de fora da casa. Sempre que saía para investigar, não encontrava nada além de silêncio e escuridão. A sensação de ser vigiado tornou-se tão intensa que ele começou a evitar sair de casa após o anoitecer. A situação piorou quando Lucas e Mariana começaram a relatar sonhos perturbadores. Lucas disse à mãe que sonhava com uma mulher de cabelos longos e rosto pálido, que o observava do canto do quarto. Mariana, por sua vez, dizia que ouvia uma voz chamando seu nome, pedindo para que ela saísse de casa durante a madrugada. As crianças estavam apavoradas, e Ana começou a perceber que algo realmente estava errado. Uma noite, enquanto Ana preparava o jantar, a eletricidade caiu, mergulhando a casa na escuridão total. Marcos saiu para verificar o gerador, mas antes que pudesse chegar lá, ouviu um grito aterrorizante vindo do interior da casa. Ele correu de volta para encontrar Ana caída no chão da cozinha, pálida e trêmula. Ela disse que, enquanto estava sozinha, sentiu uma mão fria agarrando seu braço e ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido: "Saia daqui enquanto pode." Desesperados, Marcos e Ana decidiram que não podiam mais ignorar os sinais. Eles começaram a pesquisar sobre a história da fazenda e descobriram o antigo massacre. Acreditando que os espíritos dos antigos moradores ainda assombravam o lugar, procuraram um padre local para benzer a propriedade. O padre, relutante, concordou em ajudá-los, mas avisou que as energias naquele lugar eram muito fortes. Durante o ritual de bênção, o ambiente na fazenda ficou pesado. O ar parecia denso e a temperatura caiu drasticamente. O padre começou a recitar suas orações, mas foi interrompido por um estrondo ensurdecedor. As portas e janelas da casa começaram a bater violentamente, e a casa tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. No auge do caos, uma sombra escura, que parecia ter forma humana, surgiu no corredor, movendo-se lentamente em direção à família. O padre gritou para todos saírem da casa, e a família correu para fora, deixando tudo para trás. Quando chegaram à estrada, olharam para trás e viram a figura sombria parada na porta, observando-os. O padre, pálido, explicou que aquele espírito não queria partir, que estava preso àquela terra por causa do ódio e da dor que havia sentido em vida.
Na manhã seguinte, a família Almeida deixou a fazenda para sempre, levando consigo apenas as roupas do corpo. Eles nunca mais voltaram e a propriedade ficou novamente abandonada. O relato do que aconteceu se espalhou pela região e a fazenda foi oficialmente declarada como amaldiçoada. Hoje, ela permanece vazia, com a natureza lentamente reivindicando o que resta dela. Aqueles que passam por perto dizem ouvir risadas macabras e ver sombras se movendo entre as árvores, mas ninguém se atreve a se aproximar. A história da fazenda dos Almeida é um lembrete sombrio de que nem tudo pode ser explicado ou enfrentado. Algumas forças são simplesmente poderosas demais, e tentar desafiá-las pode custar muito mais do que se está disposto a pagar. A história que vou contar aconteceu há muitos anos, em uma pequena fazenda no interior do Brasil. Embora pareça lenda, é um relato real, documentado em arquivos antigos e lembrado por gerações. Aquela fazenda, cercada por campos verdejantes e montanhas ao longe, era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Mas, por trás da paisagem tranquila, havia algo muito mais sombrio. Tudo começou quando a família Silva, conhecida na região, decidiu comprar a fazenda para recomeçar a vida no campo. Eles eram em 5, o pai, a mãe, 2 filhos e a avó. A fazenda, embora velha, parecia perfeita para a nova vida que eles sonhavam. Mas logo perceberam que algo não estava certo. Nos primeiros dias, enquanto ainda arrumavam as coisas, Dona Elza, a avó, começou a se queixar de um desconforto constante. Ela dizia ouvir vozes à noite, sussurros que pareciam vir das paredes da casa. A família, no início, achou que fosse apenas imaginação de uma senhora de idade, mas a inquietação de Dona Elza começou a afetar todos. Ela insistia que havia alguém ali, algo que não pertencia a este mundo. Certa noite, enquanto a família jantava, a luz do lampião apagou-se de repente, mergulhando a casa na escuridão. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um barulho alto, como algo caindo no chão do sótão. O pai, seu João, subiu para verificar e, ao entrar no sótão, sentiu um frio inexplicável, um frio que penetrava os ossos. Ele olhou ao redor com a lanterna, mas não viu nada de anormal, apenas poeira e velhos móveis. Mas, ao se virar para sair, algo fez com que ele congelasse. No canto mais escuro do sótão, ele viu uma figura indistinta, como uma sombra densa, que parecia observá-lo. João desceu as escadas rapidamente, suando frio, mas preferiu não contar nada à família para não assustá-los. Com o passar das semanas, os acontecimentos estranhos aumentaram. Portas que se fechavam sozinhas, passos ouvidos durante a madrugada, risadas infantis vindas do quintal quando não havia ninguém ali. Até mesmo os animais pareciam agitados, recusando-se a entrar na casa. A tensão foi crescendo e o clima na fazenda tornou-se insuportável. Dona Elza estava cada vez mais perturbada e a família começava a temer pela sua saúde mental. Mas então, algo aconteceu que fez todos perceberem que não se tratava apenas da imaginação da idosa. Em uma noite de tempestade, os filhos foram dormir mais cedo, enquanto os pais e Dona Elza ficaram na sala. O vento uivava lá fora, e o som da chuva batendo contra as janelas era ensurdecedor. De repente, um grito estridente ecoou pela casa. Era a voz de Maria, a filha mais nova, que vinha do andar de cima. Todos correram para o quarto da menina, e o que encontraram foi de arrepiar. Maria estava em pé no meio do quarto, com os olhos arregalados, apontando para o canto. Mas, ao olhar naquela direção, tudo o que viram foi escuridão. Maria tremia, incapaz de falar, e o pavor estampado em seu rosto foi suficiente para que todos soubessem que algo muito errado estava acontecendo. Naquela mesma noite, Dona Elza desapareceu. A família procurou por toda a fazenda, mas não havia sinal dela. Eles chamaram os vizinhos e até mesmo a polícia, mas nada. Era como se a velha tivesse simplesmente evaporado. Semanas se passaram,
e a busca foi abandonada, mas a família jamais desistiu de encontrá-la. Certo dia, durante uma limpeza no sótão, João encontrou um antigo baú trancado. Ao arrombar o cadeado, ele descobriu documentos e fotos antigas da fazenda. Entre eles, havia uma carta de um antigo proprietário, datada de mais de 100 anos atrás. Na carta, o homem descrevia como havia sido assombrado por um espírito maligno que vivia na casa, algo que havia possuído sua filha e a levado à loucura antes de desaparecer misteriosamente. O relato era assustadoramente semelhante ao que estava acontecendo com sua própria família. Foi então que João percebeu que a fazenda era amaldiçoada. Desesperados, eles decidiram abandonar o lugar, deixando para trás todos os seus pertences. Mas, antes de partirem, algo terrível aconteceu. Na noite anterior à mudança, a figura sombria que João havia visto no sótão apareceu novamente, desta vez no quarto de Maria. Ela foi encontrada na manhã seguinte, imóvel, os olhos fixos no teto, com a expressão de terror congelada no rosto. Ela estava viva, mas nunca mais voltou a falar ou a se mover. A família deixou a fazenda naquela mesma manhã, e a propriedade foi abandonada, deteriorando-se ao longo dos anos. Os poucos que ousaram se aproximar do local juram ouvir sussurros e ver sombras nos campos ao redor. E até hoje, a história da fazenda abandonada é contada como um aviso para aqueles que acreditam que o mal não existe. A maldição ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. Era uma noite sem lua, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor da antiga fazenda. Esse lugar, localizado no interior de Minas Gerais, estava vazio há décadas, mas sua história era conhecida por todos na região. Diziam que era amaldiçoado, que ninguém que passava uma noite lá saía o mesmo. E foi exatamente esse o destino de João, um jovem que não acreditava em histórias de fantasmas e resolveu desafiar as lendas locais. João era corajoso e não se intimidava com os rumores. Ele sempre achou que as histórias que os antigos contavam eram apenas isso, histórias. Mas naquela noite, ele estava prestes a descobrir que nem tudo pode ser explicado pela razão. A fazenda pertencia ao seu avô, que havia desaparecido misteriosamente há muitos anos. Decidido a descobrir a verdade e também a provar para si mesmo que nada de sobrenatural existia, João fez as malas e seguiu em direção à fazenda, planejando passar a noite sozinho. Ao chegar, a primeira coisa que ele notou foi o silêncio absoluto. Nenhum som de animais, nenhum vento soprando nas árvores. O silêncio era tão denso que parecia pressionar seus ouvidos. Ele entrou na casa e o cheiro de mofo e de madeira podre era forte. Cada passo ecoava pelas paredes da casa velha e rangia sob o peso de seus pés. O lugar estava exatamente como seu avô o havia deixado, como se o tempo tivesse parado. João acendeu uma lanterna e decidiu explorar a casa. Cada cômodo era mais sombrio que o outro, com mobílias antigas cobertas por lençóis brancos, que pareciam fantasmas esperando para se revelar. Em um dos quartos, ele encontrou um diário, velho e empoeirado, com a capa desbotada pelo tempo. Curioso, ele começou a ler as últimas páginas, escritas pelo seu avô. A cada linha que lia, uma sensação de frio subia por sua espinha. O diário descrevia acontecimentos perturbadores, como ruídos inexplicáveis, sombras que se moviam sozinhas, e a presença constante de uma figura que sempre observava, mas nunca se mostrava completamente. O clima dentro da casa começou a mudar. A temperatura caiu repentinamente, e João sentiu uma presença ao seu redor, como se estivesse sendo observado. Tentando manter a calma, ele decidiu se deitar no sofá da sala e esperar o amanhecer. Porém, o tempo parecia se arrastar e o medo começou a tomar conta de sua mente. De repente, ele ouviu um barulho vindo do andar de cima, como passos lentos e pesados. Ele se levantou rapidamente, segurando a lanterna com firmeza. Os passos continuavam, mas dessa vez pareciam estar mais perto. Ele olhou para a escada e seu coração quase parou ao ver uma sombra descendo lentamente. Não havia ninguém, apenas a sombra.
O medo se transformou em pânico e João começou a ouvir sussurros, vozes que não eram humanas, que pareciam vir das paredes. Ele tentou sair da casa, mas a porta estava trancada. Os sussurros ficaram mais altos, misturando-se aos passos que agora ecoavam em toda a casa. Ele correu para o porão, na esperança de encontrar uma saída por lá, mas ao descer, encontrou algo que jamais poderia esquecer. No porão, havia uma velha cadeira de balanço, e nela estava sentado o que parecia ser o esqueleto de uma pessoa. João reconheceu imediatamente as roupas que ainda estavam no corpo, eram do seu avô. O esqueleto segurava uma velha fotografia de família, e ao redor da cadeira havia marcas no chão, como se alguém tivesse tentado sair dali, mas não conseguiu. Ele percebeu que o diário que havia lido era o último registro do seu avô antes de morrer ali, preso pelo mesmo mal que agora o perseguia. Desesperado, João tentou escapar, mas foi então que a porta do porão se fechou sozinha com um estrondo ensurdecedor. Ele estava preso. O sussurro voltou, mais alto do que nunca, e a lanterna começou a falhar, apagando e acendendo sozinha. Quando a luz finalmente se apagou de vez, João sentiu uma mão fria tocar seu ombro. A última coisa que ele ouviu antes de perder a consciência foi o som da cadeira de balanço se movendo lentamente para frente e para trás. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram João do lado de fora da fazenda, catatônico, segurando a velha fotografia de família. Ele nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite, mas todos sabiam que algo terrível havia ocorrido. A fazenda foi abandonada de vez e ninguém jamais se atreveu a voltar. As histórias sobre a Fazenda das Sombras só aumentaram com o tempo e hoje, os mais corajosos evitam até mesmo passar perto daquele lugar onde o tempo e as almas perdidas parecem estar para sempre presos.